Olá pessoal, sou eu, Sérgio Perry, videoaula. Vou mostrar aqui nessa videoaula basicamente como se usa a ferramenta filtro. Porém, eu vou pegar essa planilha que está toda crua, vou desenvolvê-la e vou explicando a cada momento que eu vou desenvolvendo essa planilha. Vou tentar fazer alguma coisa de forma rápida para a videoaula não ficar bem devagar. Vamos lá então. Aqui eu tenho a planilha mostrando o código de produtos, o nome dos produtos, o tipo, a categoria, a quantidade, o preço. Eu vou calcular o total, vou formatar o preço e o total, vou mexer com a quantidade. Vou dar um trato na planilha. Inclusive, gostaria de chamar a atenção o seguinte. Fizemos a planilha aqui a partir da linha 14. É assim que eu costumo trabalhar. Por quê? Eu deixo sempre um espaço aqui em cima para fazer procedimentos, ao qual às vezes eu pego planilha para fazer manutenção e o pessoal tem a mania de colocar tudo aqui no A1, B1, e eu fico sem espaço para usar, para definir parâmetros. Então eu sempre costumo deixar um espaço aqui em cima. No caso aqui deixei 15 linhas. Vamos lá então. Primeiro eu vou pintar o fundo da planilha. Cabeçalho. Mesclar e centralizar. Detalhes da planilha. Todas as bordas. Destaque no cabeçalho. Formatar com o pincel aqui. Formatar com o pincel também aqui. Quando eu formatar o preço e calcular o total já sai formatado. Então eu já vou formatar o preço em modo monetário, quantidade, formatar, calcular o total, igual R17 multiplicado por F17. Calcular total calculado. Por exemplo, para criar o filtro, nós vamos selecionar aqui os cabeçalhos e vem aqui dados, filtro. Essas setinhas representam os filtros. Então, no caso agora que eu for fazer um filtro, por exemplo, vou filtrar aqui, por exemplo, pelo tipo de pote. Eu tenho aqui 25 potes de iogurte da categoria perecível, dando esses totais aqui. Se eu mudar o filtro, logicamente, para pacote, eu vou ter aqui um outro representação de outros dados. O que eu quero é totalizar por tipo filtrado. Então eu vou colocar aqui em cima os meus totais. Normalmente as pessoas costumam usar a função soma e somar todos esses totais aqui, esses valores aqui, dando um total. Só que se você usar a função soma, vou usar para você perceber. Vou fazer a função soma, como se eu fosse calcular o total de todos esses preços aqui, deu esse valor aqui. Agora eu vou fazer o filtro. Vou filtrar por
tipo de lata. O que eu quero dizer é que quando eu filtrei, o total aqui continua sendo o total geral. A função soma, ela permanece somando todo o intervalo de dados ao qual nós fizemos antes de fazer o filtro. De novo, pote. Aqui, ele não atualiza esse cálculo. Eu queria que ele somasse o total de pacotes. Vamos fazer então a função que vai resolver isso. Usa-se aqui então a função, em vez de soma, a função subtotal. Esse númerozinho aqui determina o que você quer fazer. No caso eu quero somar, então é 9. Colocamos aqui o 9, ponto e vírgula, para separar os parâmetros da função. Depois vem a referência de onde nós queremos somar, do que nós queremos somar. Aí sim, a função agora está completada. E agora quando eu fizer um filtro, por exemplo, aqui novamente no tipo, eu for em pote, de novo, e eu for aqui em pacote, eu tenho aqui a soma do preço dos pacotes. Agora sim, eu consegui visualizar o total por item, né? Por item. Aí. Isso é o que eu queria mostrar aqui, no caso de usar total aqui usando filtro. Vou copiar esta forma aqui para o lado. Vou copiar também para a quantidade. Ele está com formato do lado direito aqui. Vamos formatar então. Usando o pincel, tá lá a quantidade também. Então agora quando eu fizer um filtro, por exemplo, qualquer, pote, aqui os totais, tanto de total como preço como quantidade, do item pote. Muitas pessoas deixam de ver esse funcionamento porque usam a função soma. Só vem o total geral, não o total por item. Aqui eu tenho mais algumas funções que eu vou usar na subtotal para mostrar esses dados aqui. Maior, menor, média e quantidade de itens. Maior quantidade, mas é aquele mesmo caso, eu quero ver a maior quantidade do item filtrado. Então, em vez de ser, vai ser igual ao subtotal. Subtotal. Maior, máximo, que é o 4, vírgula, e aqui onde eu quero ver qual é a maior quantidade no caso. Tá aí. Menor preço. Vou usar subtotal de novo. Menor é mínimo, é o 5. E eu quero agora a faixa de preços. Média total. Média, usando a função subtotal, a média é o número 1. E eu quero a faixa de total, ou de totais. Quantidade de itens. Continuo, vou usar o 2, ponto e vírgula. E vou pegar aqui pelo campo da quantidade, por exemplo, e ver quantos itens tem.
Agora, quando eu usar o filtro, essas informações vão mudar. Vou fazer um filtro aqui por lata. Então tá ali, filtrou, mostrou. Valores totais, subtotais na verdade. Aproveitando que eu estou com essa planilha aqui, a minha intenção era mostrar os filtros, mas como eu deixo esse espaço aqui em cima, vou fazer aqui o gráfico. Vou fazer um gráfico aqui, mostrando o produto, a coluna de produtos e a coluna de quantidade. Para você fazer isso, você aperta a tecla Ctrl e depois seleciona também a coluna quantidade. Depois inserir, vou escolher um gráfico pizza 3D destacado. Aqui o gráfico de pizza. Eu costumo sempre até colocar o rótulo de dados. E agora, é claro, eu colocaria o gráfico aqui nesse pedaço que eu reservo para isso. Vou fazer mais um gráfico. Poderia ser um gráfico produto. Preço total. Fazer um gráfico aqui, inserir colunas. E a mesma coisa, eu colocaria o gráfico na parte adequada aqui, que eu separei para isso. Se você colocar o gráfico aqui do lado, quando você filtra, as informações somem. O filtro faz sumir tudo que está aqui à direita. Vou fazer mais uma vez o filtro para você ver que os gráficos se mudam dependendo do filtro usado. Como só tem um, só apareceu um item. Vou colocar um que tem mais. Tá aí, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula. Quando vocês forem usar filtro, usem a função subtotal para fazer os subtotais no caso. Até a próxima.